Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o professor Alan Borges e no vídeo de hoje vamos ver isomeria geométrica. É aquele tipo de isomeria em que um composto é o cis, o outro é trans, ou então aquele outro sistema em que um é o Z e o outro é o E. Sem enrolação, vamos ao vídeo. A primeira coisa que você deve saber desse assunto é que isômero geométrico tanto pode acontecer em compostos de cadeia aberta, como também em compostos de cadeia fechada. Dessa forma, vamos ver as condições para isso. Composto de cadeia aberta só vai ter isômero se tiver ligação dupla entre carbonos. Essa é a primeira condição. Tem que ter ligação dupla entre carbonos. A segunda condição é que os ligantes de cada carbono dessa ligação dupla têm que ser diferentes entre si. Se os dois carbonos que estão na ligação dupla tiverem ligantes iguais, não tem isomeria geométrica. Ou então, se no composto de cadeia aberta não tiver ligação dupla entre carbonos, também não rola. Já nos compostos de cadeia fechada, não tem essa história de ligação dupla. Basta que tu tenha carbonos com ligantes diferentes entre si, ou seja, é só a segunda condição para que seja isômero nos compostos de cadeia aberta, tá certo? Então, vamos aqui aos exemplos, ó. Já vi que tem ligação dupla e ela está entre C. Agora eu tenho que verificar a segunda condição, que é os ligantes de cada carbono têm que ser diferentes entre si. Olhando para esse C, né, ele é um dos carbonos da dupla, eu vou olhar para os ligantes dele. Está ligado ao F e está ligado ao H. Então, os ligantes desse carbono são diferentes, obedeceu. Vamos olhar o do outro, porque não basta que só de um carbono sejam diferentes, tem que ser dos dois. Então, olhando para esse carbono aqui, ele está ligado ao H e está ligado a um F. Os ligantes desse carbono também são diferentes, ou seja, esse composto obedeceu à condição para ocorrer isomeria geométrica em cadeia aberta. Por quê? Porque ele tem ligação dupla e os ligantes de um carbono são diferentes entre si, os ligantes do outro carbono da ligação dupla também são diferentes entre si. Beleza, ocorre isomeria geométrica. O segundo exemplo tem ligação dupla entre carbonos, os ligantes desse carbono dessa dupla são diferentes entre si, porque eu tenho um F e um H, esse outro carbono da dupla, os ligantes também são diferentes, então aqui também vai ocorrer isomeria geométrica. Se fosse composto de cadeia fechada, o que é que a gente teria que verificar? Simplesmente se os ligantes de cada carbono fossem diferentes um do outro. Só isso. Agora que a gente já sabe que esse composto tem isomeria geométrica e esse aqui também tem isomeria geométrica, vamos a algumas informações importantes antes da gente poder classificar. É necessário, para que você resolva as questões, que saiba desses detalhes aqui, ó. Isômero geométrico tem que possuir mesma forma molecular. O que é forma molecular? É aquela que aparece as letrinhas que tem no composto e a quantidade de cada uma delas. Por exemplo, ó, nesses dois caras aqui, quais são as letrinhas? Tem o C, tem o H e tem o F. Aí a gente conta. Quantos C? 1, 2. Então bota 2 aqui. Quantos H? 1, 2. Bota 2 aqui. Quantos F? Também só tem 2. Coloca 2 aqui. Se esses caras são isômeros geométricos, a fórmula molecular desse também tem que ser essa. Vamos ver? Quantos C tem nesse cara? 2. Quantos H tem nesse cara? 1, 2. Deu certinho aqui. Quantos F tem nesse cara? 1, 2. Então, deu certo. Esses caras são isômeros geométricos, eles possuem a mesma forma molecular. O que mais? Esses compostos têm que ter estrutura espacial diferente. Aqui a gente só consegue diferenciar pela forma espacial. Por quê? Se você observar, esse C e esse estão ligados aos mesmos caras, o F e o H. O que é que muda entre eles? É a posição, é a distribuição desses átomos aqui no espaço. A terceira coisa é saber que isômeros possuem propriedade diferente. Esse cara vai ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição, uma densidade diferente desse cara aqui. E alguns isômeros reagem de maneira diferente, ou seja, alguns isômeros, além das propriedades físicas serem diferentes, vão possuir propriedades químicas diferentes também. Mas já deixando de papo, vamos para o que é mais importante, que é classificar os isômeros. A gente já viu que esses dois caras aqui são isômeros, já vimos que eles têm que obedecer a esses critérios aqui, todo isômero obedece a eles. Agora o passo mais importante é classificar. A gente vai dividir em duas situações. A primeira é aquela em que os ligantes de um carbono são iguais aos ligantes do outro carbono.
Pera aí para não bugar, ó, se liga. Não vai confundir as coisas aqui não. Qual é a condição para um composto de cadeia aberta como esse aqui, 6-ômero? Ter ligação dupla entre carbonos e que os ligantes de cada carbono sejam diferentes entre si. Ou seja, os ligantes desse carbono aqui não pode ser um igual ao outro. O desse carbono aqui é um H, aqui tinha que ser alguma coisa diferente de H. Agora o que eu estou querendo dizer aqui não é mais isso. Eu estou querendo dizer aqui a situação para a gente poder classificar. Quando é que a gente vai classificar um isômero entre si, em cis e trans, ao invés de dizer quando os ligantes de um carbono forem iguais aos do outro carbono. Por exemplo, nesse C, ele está ligado a quem? Quem são os ligantes desse C? O H e o F. Quem são os ligantes desse C? O H e o F. Observe que os ligantes desse carbono entre si são diferentes, mas são iguais aos do outro carbono. Toda vez que isso acontecer, a gente vai classificar os isômeros em cis ou trans. Como é que a gente faz? Simples, vem comigo. Tu traça uma reta aqui, ó, paralela à dupla. Aí tu vai olhar os iguais. Tanto faz ser o H, ser qualquer outro que apareça. Procura os iguais. Vamos considerar aqui os Hs. Esse H e esse o H. Os iguais desse composto ficaram do mesmo lado ou ficaram de lados opostos? Os dois ficaram para cima do plano, não foi? Se os dois estão para cima do plano, os dois estão do mesmo lado. Portanto, esse composto aqui é o isômero cis. Vamos olhar para esse. Esse aqui também obedeceu à condição. Tem ligação dupla entre carbonos. Os ligantes desse carbono são diferentes entre si. Os ligantes desse carbono são diferentes entre si. Mas os ligantes desse carbono aqui, ó, os ligantes dele, são iguais aos desse. Quando os ligantes de um carbono são iguais aos do outro, ó, aqui tem H, aqui também tem. Aqui tem F, aqui também tem. Quando os ligantes de um carbono são iguais aos do outro, a gente classifica como em cis ou trans. O que a gente faz? Passa uma reta paralela à ligação dupla. E aí vai considerar os iguais. Ah, Alan, eu quero considerar os F agora. Tu vai olhar. Um F ficou para cima, um F ficou para baixo. Ou seja, estão em lados opostos. Quando estão em lados opostos, é o isômero trans. Se tu quisesse continuar observando o H, tu poderia. Dava na mesma coisa, ó. Tu ia escolher esse H aqui, né, desse carbono, tu escolheria esse H. Desse carbono, tu escolheria também o H. Estão de lados o quê? Um ficou para cima, o outro ficou para baixo. Estão de lados opostos. Isômeros que têm os ligantes iguais de lados opostos, a gente chama de trans. Então aqui é o isômero, aqui é o isômero trans. Beleza? Eu vou mostrar para você agora uma outra forma de chamar os isômeros geométricos. É pelas letrinhas Z ou E, que vem de dois nomes em alemão, que quer dizer juntos, e o outro separado. Seria bem parecido com a ideia de cis e trans, tá bom? Agora, você não pode se confundir. Quando é que vai usar a nomenclatura cis-trans? Quando os ligantes de um carbono são iguais aos ligantes do outro carbono. Qualquer outra situação diferente disso, a gente vai usar a nomenclatura Z e E. Então vem aqui comigo, ó. Esses caras aqui possuem ligação dupla entre carbonos, obedeceu a primeira condição para ser isômero de cadeia aberta, né? Para ser isômero de cadeia aberta, tem que ter uma ligação dupla entre C, esse cara aqui tem. A outra condição, esses ligantes dos dois C que estão na ligação dupla sejam diferentes entre si. Bora olhar aqui. Esse C, que é da ligação dupla, está ligado a um CH3 e está ligado a um hidroxila, que é o OH. São diferentes entre si, beleza. Esse C, que é o outro da ligação dupla, está ligado a um H e está ligado a um etil, né? Ligado ao CH2 e CH3. São diferentes entre si. Então, obedeceu, esse cara sofre isomeria geométrica. O que é que vai mudar a partir de agora? Nesse aqui, a gente tinha alguém desse carbono igual a alguém desse carbono. A gente pegava os dois e ia ver se estava do mesmo lado ou estava de lados separados. Nesse tipo de isomeria não tem. Nenhum dos ligantes desse cara aqui é igual a ninguém daqui. Então não tem como comparar os iguais. É justamente por isso que foi criada essa nomenclatura. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar de cada carbono aquele que tem maior prioridade. Como assim, Alan? Prioridade aqui vai ser o número atômico. De cada carbono a gente pega o ligante de maior número atômico. Vem comigo, ó. Nesse carbono aqui eu tenho um CH3 e tenho um OH. O número atômico do C é 6. O número atômico do O é 8. Então quem é que tem maior número atômico? É o O que tem 8. Então, desse carbono, o ligante de maior prioridade é esse aqui, porque tem maior número atômico. Então, eu vou comparar esse cara aqui com o de maior prioridade do outro carbono.
Olhando para esse carbono aqui, ele está ligado ao H. O H é o de menor número atômico, que é 1, e está ligado a um C, que é 6. Então, eu vou pegar esse cara aqui. A partir disso, fica igualzinho o que a gente fez lá em cima. Fica igualzinho a ideia do cis e trans. O que a gente vai fazer? Passa uma retinha aqui, junta com a ligação dupla, e vai ver aqueles caras que a gente selecionou, aqueles que têm maior prioridade, ficaram do mesmo lado do plano ou ficaram em lados separados? Os dois ficaram abaixo do plano, ficaram juntos. Então, ó, quem fica do mesmo lado, eu não vou chamar aqui de cis. Nesse caso, eu vou chamar de Z. Então, aqui são os isômeros Z. A diferença só é essa, ó. Lá em cima eu chamava de cis. Quem estava do mesmo lado, eu chamava de cis. Agora, quem está do mesmo lado, eu estou chamando de Z. Vamos olhar o outro agora, ó. Tem ligação dupla entre carbonos, obedeceu à primeira condição. Os ligantes desse carbono aqui são diferentes entre si, beleza. Os ligantes desse carbono aqui são diferentes entre si, beleza. Nenhum desses caras aqui é igual ao outro lá. O que a gente vai fazer? Escolher pela prioridade. Qual é a prioridade? O que tem maior número atômico. Também pode ser massa atômica, tá? Tu pode usar tanto número atômico quanto massa atômica, não tem problema não. Aqui é a mesma situação. Esse C tá ligado a um outro C que tem número atômico 6. Aqui está ligado a um O que tem número atômico 8. Quem é que tem maior número atômico? O OH. Então eu vou escolher esse cara aqui. Do outro lado, no outro carbono, tem o H, que é o menor número atômico, e está ligado a um C que tem número atômico 6. Então esse aqui é maior, eu escolho esse. Passando a retinha aqui, os dois caras que a gente escolheu com maior prioridade estão do mesmo lado ou estão do lados opostos? Estão juntos ou estão separados? Um ficou para baixo, o outro ficou para cima. Então eles estão separados, estão em lados opostos. Como os ligantes de um carbono não são iguais aos ligantes do outro carbono, eu não vou chamar de trans. Ficaram de lados opostos, mas eu não vou chamar de trans. Por quê? Eu só chamo de trans quando os ligantes de um carbono são iguais ao do outro. Nesse caso aqui, os ligantes de um carbono não são iguais aos ligantes do outro. Então, mesmo eles ficando de lados opostos, eu não vou chamar de trans. Eu vou chamar de quê? Isômeros. Aqui são os isômeros. Como é que eu faço para lembrar, Alan? Nas duas sistemáticas, tanto cis-trans quanto Z ou E, vai ter uma nomenclatura que é para aqueles que ficam juntos, que ficam do mesmo lado, e vai ter uma nomenclatura para aqueles que ficam em lados opostos, para aqueles que ficam separados. Na cis-trans, quem é que fica do mesmo lado? O cis. Na Z ou E, quem é que fica do mesmo lado? O Z. Na cis-trans, quem é que fica de lados opostos? Quem é que fica separados? O trans. Quem é que fica de lados opostos na Z ou E? O E. Como é que eu faço para lembrar? Junta esse com esse, forma o quê? Transe. Transe. Tá bom? Transe, junte esse com esse, são os que ficam de lados opostos. Transe, lados opostos. E os outros dois, cis. Cis lembra o Z, então é os que ficam do mesmo lado. Para finalizar, vamos resolver essa questãozinha aqui do Enem. Quem é meu aluno já sabe que quando se trata de questão do Enem, eu já indico logo que você vá para o comando da questão. O que é o comando? É essa partezinha aqui que fica antes das alternativas. Então vamos ler, ó. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto. Nesse comando merece destaque essa parte aqui, ó. O tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol. Então vamos analisar a estrutura do bombicol para saber o tipo de estereoisomeria que ele tem. E aí a gente analisa as moléculas aí de baixo, as moléculas que a questão trouxe, e marca a alternativa correta. Estereoisomeria existem dois tipos: a isomeria geométrica, que é o que vimos nesse vídeo, e a isomeria óptica, que veremos em um outro vídeo. Vamos analisar o bombicol. Se você observar, aqui no bombicol, ó, existe ligações duplas. Ó, eu estou me referindo a essa ligação dupla aqui. Vamos olhar ela. Poderia ser qualquer uma das duas, mas vamos ficar com essa ligação dupla aqui. Se você observar, esse carbono aqui, ó, ele tem ligação dupla e ele tá ligado. Ó, presta atenção que ele tem uma ligação, duas, três ligações, ou seja, para completar as 4 ligações, vai ter que existir aqui um átomo de hidrogênio. Então pronto, ele está ligado a um H aqui. Esse carbono que eu destaquei, ele tem 2 ligantes. Um ligante é todo esse pedação aqui, ó, toda essa estrutura aqui,
e o outro ligante é o H. Ou seja, esse carbono possui ligantes diferentes, obedeceu à condição de isomeria geométrica. Vamos analisar o outro carbono. Esse carbono aqui também tem 3 ligações. Observa aqui, ó, 1, 2, 3. Ou seja, ele também está ligado a um hidrogênio, que é para completar as 4 ligações dele. Beleza. Aí vamos analisar. Para que ele sofra isomeria geométrica, ele precisa ter ligantes diferentes. Um ligante a gente já viu que é o H. O outro ligante é toda essa estrutura zona aqui, ó. Então ele obedeceu sim as 2 condições para que ele possa ser chamado de isômero geométrico. Quais foram? Ter ligação dupla e os ligantes de cada carbono sejam diferentes entre si. Ele possui isso. Então essa pergunta aqui, dessa questão, poderia ter sido feita simplesmente assim. Assinale a alternativa em que a molécula tem isomeria geométrica. Facilitava a vida, né? Então, como é que a gente resolve rapidão essa questão aqui, ó? Todos os compostos que a questão forneceu possuem cadeia aberta, ou seja, para que eles tenham isomeria geométrica, eles precisam ter ligação dupla entre carbonos. Se você observar, o primeiro composto tem ligação dupla, mas não está entre carbonos, então já elimina a letra A. Vamos olhar a letra B. Tem ligação dupla? Tem, mas não está entre carbonos, então já elimina a letra B. Letra C. Tem ligação dupla? Tem. Está entre carbonos? Está. Observe aqui, ó. Aqui é um carbono, aqui é outro carbono. Então, obedece sim à primeira condição. Letra D. Tem ligação dupla nesse composto da letra D? Não tem. Então, já elimina a letra D também. Então, vamos olhar agora a letra E. Tem ligação dupla? Tem. Tá entre carbonos? Tá. Então ficamos entre 2 alternativas só com essa informação. Isso aí já valeu o teu like, então não esquece não, dá logo o like aí, tá? Analisando mais profundamente agora a letra C, vamos voltar a ela, observe que esse carbono aqui tem só 3 ligações, então ele vai estar ligado a um H, então um ligante é esse pedaço aqui todinho, o outro ligante é o H. Esse carbono aqui obedeceu, beleza. Mas vamos para o outro carbono da ligação dupla, que é esse aqui. Se você observar, ele está ligado aqui, ó, a uma pontinha aqui, isso aqui é um CH3, né? E está ligado à mesma coisa aqui, isso aqui também é um CH3, ou seja, os ligantes desse carbono aqui são iguais. Então, isso aqui já elimina essa alternativa, ou seja, tchau letra C. E a nossa resposta dessa forma vai ser a letra E. Se você gostou do vídeo, se você gostou da forma que a gente resolveu isso aqui, deixe o seu like aí, que é muito importante para fazer o canal crescer, essa informação chegar a mais pessoas, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!